Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declare mais uma vez: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Obrigada, Senhor, pela tua grandeza, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Obrigado pelo teu amor que nunca falha, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, Senhor.
Obrigado pelo teu cuidado, Senhor, que às vezes a gente percebe em pequenas coisas, Senhor. Às vezes livramentos que o Senhor dá para nós, que a gente nem sabe, Deus. Quantas coisas, né, o Senhor tem nos livrado pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Fica conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que é para Ti, Senhor, somente para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Para encerrar, irmãos, vamos louvar esse hino que fala descansarei, né? Vamos descansar nos braços do Senhor, como no começo eu falei. Independentemente, né, das circunstâncias, das lutas que a gente enfrenta no dia a dia, a gente sabe que nós temos um colo para descansar. Nós temos um braço, né, para nos abraçar. Então, nessa noite, independente que se você está escutando barulhos, né, como de uma tempestade, de trovão, aquele vento, sabe que você tem um Deus que está cuidando de você e da sua família. Amém? Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E o tema de hoje é Eu Escolhi Servir. Esse é o tema. Nós vamos ler em Mateus, se você quiser ler na sua Bíblia, ou também será projetado aqui. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, 31 a 46. O grande julgamento. Verso 31 diz assim: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro, estrangeiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede, Senhor, e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Amém? Dia 9 de julho
foi comemorado o dia do diácono, da diaconisa e da ação social na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E no dia eu não pude pregar sobre esse assunto. E eu estava orando, meditando a Deus, até o conselho, né? E a Helenice, como vice-presidente do conselho, representando o conselho, nós fizemos uma oração, agradecemos a ação social e diaconia da nossa igreja. E hoje eu quero falar um pouquinho essa questão de servir, com questão ação social e diaconia. Se quiser baixar um pouquinho o fundo, só um pouquinho. A diaconia tem sido, gente, na maioria das vezes, obrigado, entendida como algo secundário dentro da igreja. Infelizmente. Infelizmente as pessoas não têm dado valor à ação social e diaconia. Algo meio que secundário, meio que deixando de canto, pensando que não é para todos. Quer ver só um exemplo? Certa vez eu fui pregar numa igreja e era uma festa de aniversário dessa igreja, um culto de ação de graças. E depois que terminou o culto, nós fomos para o salão social, momento de reflexão, de confraternização no salão social. E aí vem um senhor com uma bandeja com bolo, né? E ele vem entregar bolo para mim. E eu falei assim, irmão, diácono por excelência, Deus abençoe. Ele olhou, não gostou não. Olhou feio para mim. Presbítero. Eu falei, amém. Desculpa aí então, né? O irmão não gostou muito não, porque ele era presbítero da igreja, estava ajudando a servir. Quando eu chamei ele de diácono, ficou irritadinho. Ou vontade que Deus dá uma lição ali mesmo. É que não tive tempo. Tinha muita gente perto. Mas é alguém que precisava de uma lição. Alguém que precisava aprender o que é ser diácono, o que é servir. Sabe, além do desprestígio, também é mal compreendido quanto à sua prática. Muito pouca reflexão sobre o agir diaconal da igreja e por isso ela não passa de um mero assistencialismo, que não leva muitas vezes à transformação de pessoas. Sabe, gente, nós temos aqui a junta diaconal, nós temos a ação social e diaconia da nossa igreja. E é eles que puxam o carro. É eles que vão distribuir forças. Mas, na verdade, toda a igreja, todos nós somos diáconos. É lógico que eu tenho um chamado para o ministério pastoral. Tenho esse dom de pregar a palavra, outro tem esse dom aqui, outro dom ali. Mas, na verdade, para resumir tudo, todos nós estamos aqui para servir. Todos nós somos diáconos, porque Jesus foi diácono por excelência. As pessoas chamavam Jesus de rabi, de mestre, mas ele, na verdade, veio nesse mundo para servir, tanto é que lavou os pés dos discípulos. Enquanto a igreja, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei estavam reunidos no templo e julgando as pessoas e apontando o dedo para as pessoas, você é leproso, vai para o leprosário. Você está com hemorragia, não pode ficar aqui. Você é imundo, sai daqui imundo. Jesus estava lá fora com os leprosos, com os imundos, servindo eles. Curando, abençoando, alimentando multidões, aleluia. Nós temos um exemplo a seguir, e esse exemplo é Jesus, e esse texto que nós acabamos de ler, quem disse? Quem escreveu foi Mateus, mas quem disse esse texto foi Jesus. São palavras de Jesus. E o evangelista Mateus, ele faz questão de colocar essas palavras. E Jesus tinha moral. Jesus tinha moral para dizer o que ele disse, porque Jesus não ficou sentado num trono, pregando o reino de Deus. Jesus foi para a rua pregar o reino de Deus, para alimentar os famintos. Certa vez, uma multidão em volta de Jesus, e Jesus olha aquela multidão e diz assim, eu não posso
dispensar essas pessoas com fome. Eu não posso despedir dessas pessoas com fome, eu quero alimentá-lo. E os seus discípulos falaram, mas Senhor, como nós vamos alimentar uma multidão dessa? Não tem como. É muita gente. E Jesus diz, o que temos? Senhor, esse menino tem 5 pães e 2 pãozinhos. E 2 peixinhos. E Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos. E abençoa aquela multidão. Além daquela multidão sair com a alma saciada pelo aprendizado que Jesus trouxe à vida delas, muitos saíram curados, muitos saíram abençoados, ainda saíram de estômago cheio. Oh, glória a Deus. Todos nós somos diáconos. A igreja primitiva precisava fazer mais na sociedade. Ali tinha viúvas que estavam passando necessidade. A igreja primitiva não estava dando conta do recado. E os apóstolos precisavam de tempo para oração. Tempo para a palavra. Tempo de comunhão com Deus. Não que o diácono não tenha essa comunhão, mas precisava de homens. No caso hoje, com a nossa cultura, homens e mulheres para fazer esse trabalho. E eles oram a Deus e ali eles escolhem diáconos. Cheio do poder de Deus, e um deles era Estevão, um pregador da palavra de Deus. Estevão, além de ter o amor ao próximo, ainda tinha o dom da palavra, pregava com ousadia, e foi o primeiro martírio da igreja primitiva. Paulo, depois, antes era Saulo, e Saulo que liderou o apedrejamento de Estevão, antes da conversão de Saulo, está lá em Atos capítulo 6. Homens que estavam prontos para abençoar vidas, para saciar vidas. E hoje a igreja, eu quero dizer que todos nós aqui, existem os diáconos por oficiais, mas de geral todos nós somos diáconos. Todos nós estamos aqui para servir a sociedade. Eu já disse aqui, vou repetir, nós precisamos fazer algo mais. E para fazer algo mais, precisamos de uma comunhão com Deus. Eu já fui entregar sopa para os mendigos, moradores de rua. E a última vez que eu fui, eu fiquei assustado. Porque nós entregamos sopa, aproximadamente, era um inverno também, para 20 pessoas, moradores de rua. E eu disse, Senhor, quero fazer mais. Porque essas pessoas não estão nem aí com a sopa, porque tinha morador de rua que estava colecionando sopa. A gente saía, entrava outra igreja, saía, vinha outra igreja distribuindo sopa, os moradores, chega, não aguentamos mais. Tinha um que nem queria, ficou bravo comigo, sai daqui, eu quero mais sopa, estou enjoado de mandioca. Gente, só que o goratinha de pinga do lado. Isso aí, se mexer, ele sai com um pedaço de pau atrás de você. Mexe com o goratinho, a sopa você pode pegar. Mas a droga dele, não. E eu perguntava, faz quanto tempo você não vê seu filho, sua filha? Ah, faz tempo. Faz tempo que eu estou longe de casa. E das 20 pessoas, nenhum ali estava são. Eu não estou aqui generalizando, de repente tem pessoas que vêm de outra cidade, mas a prefeitura está ali para dar assistência. Pessoas que não têm o vício, têm tudo para crescer, têm tudo para arrumar um trabalho, têm tudo para alugar uma casinha e começar a vida. Mas a maioria das pessoas que estão ali, eu falo isso, gente, eu sei do que eu estou falando, estão ali por causa da pinga, da bebida, são alcoólatras. Veja a Cracolândia, a situação que está. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, Senhor, eu preciso dar mais do que uma sopa. Eles não estão querendo sopa. Já que eu não posso dar pinga, preciso dar o poder de Deus para essas vidas. E quando a gente foi passando um a um, né? A gente ia em alguns pontos da cidade de Tatuí, todos que passaram pela minha mão, e eu perguntei, eu falei, posso fazer uma oração por você? Opa, pode. Só que antes de fazer oração, eu quero perguntar algo para você.
O que você quer pedir para Jesus? O que você quer pedir para Jesus? E todos os moradores de rua, com exceção a um, todos disseram, eu não preciso de nada. Eu falei, você está de brincadeira comigo, não está? Não preciso de nada. Tenho o meu colchãozinho, tenho o meu cobertor, tenho minha pinguinha, tenho um monte de gente que traz comida todo dia, dá até para escolher a mistura. De verdade, eu falei, nem que eu apanhe aqui, mas eu vou falar a verdade. Eu falei, você é um medíocre, você está abaixo da mediocridade, num cobertor tudo purguento, num colchão tudo sujo e nojento, não vê a esposa há tanto tempo, não vê os filhos há tanto tempo, não está acompanhando o crescimento dos seus filhos. Olha a vida que você está vivendo. Nenhum porco vive desse jeito, um fedor de urina em volta. Não quero generalizar, gente, mas a maioria vive desse jeito. E você vem tirar o chapéuzinho e o boné e dizer que está vivendo a vidão. Que vidão é essa? Jesus veio para nos dar vida e vida abundância. E quando nós vemos as pessoas bem convertidas, aceitando Jesus, os seus olhos brilham. Não são os olhos vermelhos mais por causa da maconha, da bebida. A sua aparência é transfigurada. As suas vestes são melhoradas. Ele tem o perfume de Cristo. Ele não vive mais nessa imundície. Meu amigo, tu está precisando de ajuda. Tu está precisando da sopa de Jesus. Tu está precisando do alimento espiritual. Você não pode continuar nessa vida. Alguns choravam. Alguns disseram, é verdade mesmo. E eu perguntei para todos, quantos aqui querem ser internados numa casa de recuperação, numa clínica? Ninguém foi. Com exceção um jovem disse, eu quero. Eu falei, você quer ir agora comigo? Eu tenho contato. Amanhã cedo. E qual o ponto onde eu te pego? Você está na rua, meu chapa. Cibelar. Loja Cibelar, aqui eu gosto. É grande, a cobertura, se chover com vento não me molha, você vai me achar aqui amanhã cedo. Fui trabalhar e fui direto lá, eu falei, já pego ele no carro e já levo. Não estava mais lá e não achei mais, procurei um pouquinho na cidade. E eu falei para Deus, Senhor, precisamos orar mais. Precisamos fazer mais do que um assistencialismo. Essas pessoas precisam de poder. Certa vez eu passei na Vila Esperança, lá perto da minha casa, e tinha um grupinho de pessoas na esquina, e o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, ore para essas vidas. E eu parei o carro, encostei, fui lá, eu falei, viu, posso fazer uma oração por vocês? Eles me conhecem. Ô Gerson, pode fazer. Fiz a oração. E falei, alguém aqui quer receber ajuda? Precisa de ajuda? Ninguém quis. Eu entrei no carro, agora já é o contrário. Eu fui só para orar. Aí eu entrei no carro e o Espírito Santo falou comigo, vai lá no restaurante, aquele bom, compra 4 marmitas caprichadas, compra Coca-Cola e traz para eles. Falei, amém. Fui no restaurante, comprei 4 marmitas, 4 Coca-Cola e levei para eles. E sentei com eles. E comecei a bater papo enquanto eles comiam. E 2 deles falaram, eu quero, Gerson, se internar. E eu levei ele para uma clínica, os 2. Infelizmente, um veio morrer de tuberculose depois. Um outro se recuperou muito bem, depois teve uma recaída na bebida. Mas eu fiquei feliz de visitá-lo na clínica por alguns meses. E o outro, infelizmente, passou mal, que eu comprei uma feijoada, fazia 4 dias que o cara não comia. Meu Deus, só tive que visitar no hospital o cara. Depois encontrei com ele na rua, ele falou, Gerson do céu, você quer matar, cara? Faz 4 dias que eu não como, você traz 1 litro de feijoada? Quase matei o homem do coração. Falei, vê se aprende. Isso aí é Deus que está mandando também, encher você de feijoada. Vê se aprende a lição. Mas, gente, nós precisamos pedir esse poder de Deus. Senhor, quero fazer mais pelas vidas.
Que Deus venha revestir as nossas vidas para que nós possamos servir e servir com excelência. Sabe, voltaremos nossos olhos para Jesus, o diácono por excelência. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o exemplo a ser seguido. Jesus, mesmo sendo o Senhor, Rei dos reis, mas quando esteve nesse mundo deixou o maior exemplo como servo. Tanto é em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, diz assim: o exemplo e a humilhação de Cristo. Ele se esvaziou, mas se esvaziou da sua glória. Jesus não tinha pecado. Jesus se esvazia da glória de Deus. Nós temos que esvaziar da nossa glória, do nosso eu, da nossa presunção, do nosso egocentrismo, do nosso narcisismo. Nós precisamos esvaziar, irmãos, para que Deus nos encha de poder, para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas, porque se não for, nós vamos estar lascados no final dessa vida. Em Filipenses 2, 5 a 8 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo de forma de Deus, na forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, aleluia, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é e sempre será a nossa maior inspiração para servir. Jesus é aquele a quem devemos imitar, sua maneira de viver, sua maneira de amar e sua maneira de servir. Em Jesus, duas coisas definiam ser cristão. Em duas coisas definia Jesus a diaconia: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, ao teu próximo como a ti mesmo. E lá em Marcos 10, 45, Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a esse mundo. Jesus não só serviu, não só alimentou, mas ele deu sua vida. E sabe, gente, nós somos muito medíocres. Tantas pessoas que estão lá fora, na sua mediocridade, estão esperando o poder de Deus. A igreja também, muitas vezes, está se fechando. E eu fico pensando, nós precisamos amar mais. Precisamos fazer mais. Mas para isso precisamos esvaziar de todo o nosso eu. Sabe por quê? Porque esse texto que nós lemos no começo diz que nós temos uma tarefa a cumprir. Não disse? Disse sim. Olha que nós acabamos de ler o versículo 35 a 40 de Mateus 25. Porque tive fome e vocês me deram de comer, aleluia. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor Jesus com fome e lhe demos de comer, ou com sede lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor forasteiro ou nu? E quando foi que vimos o Senhor enfermo, preso? E o rei respondendo lhe dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Isso é uma tarefa para a igreja. Jesus cumpriu essa tarefa e agora ele passa essa responsabilidade, porque nós somos discípulos, somos seguidores de Cristo e nós precisamos alimentar essa multidão. É uma tarefa da igreja. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É lógico que você não vai sair distribuindo dinheiro para a turma. Silvio Santos, vem aí. Pega aí, irmão. É lógico que você não vai pegar e levar compra para todo mundo que pedir. Não, primeiro você precisa conhecer a família. Primeiro você tem que saber quem você está ajudando. Esses dias eu disse aqui, nós como os diáconos de Cristo, nós precisamos também ajudar as pessoas a administrar o dinheiro dela.
ser um bom mordomo. Espera um pouquinho aí, meu irmão. O que está acontecendo? Faz 800 anos que nós estamos ajudando, as pessoas precisam melhorar. Está trabalhando? Não está. Qual que é a renda da casa? O que nós podemos ajudar para que você melhore? Quanto dinheiro entra para que, quando você tem intimidade, a igreja ajuda, nós temos autonomia para fazer isso. Precisamos ajudar de forma adequada, certa. Mas podemos ajudar com a autoridade da palavra de Deus. E isso é uma tarefa para a igreja. Jesus está dizendo, quando você fazer isso a um dos meus pequeninos, estamos fazendo a Jesus Cristo. Quando você dá um copo de água fria para alguém, você está fazendo a Jesus Cristo. Você foi posto na terra para contribuir, meu irmão. Você foi posto na terra para servir. Você não foi criado apenas para consumir recursos, para comer, para respirar, para ocupar espaço. Nós fomos nessa terra para deixar um legado. E o melhor legado que nós podemos deixar é servir. Isso é recíproco. Isso vai passando de criação a criação, de geração a geração, de filhos para filhos, vai passando para a igreja. Deus te projetou para que a sua vida faça uma diferença. Servir é uma consequência natural daquilo que entendo quem eu sou. Sou servo e o servo existe para servir. No entanto, servir não é algo fácil. Servir é algo contrário à nossa natureza humana e pecadora. E queremos ser servidos pelos outros, mas nunca servir. Quando pensamos em Jesus como nosso modelo a seguir, percebemos que Jesus andou na contramão dessa filosofia egoísta. Uma filosofia egoísta. Venha a mim o teu reino. Isso acontece dentro da igreja, gente. Eu já participei de assembleia para presbiterato. Levantou uma irmã e falou assim, eu exijo que vote no meu marido, porque ele foi membro, foi diácono, e agora tem que subir mais um degrauzinho para presbítero. A igreja olhou assim, ficou escandalizado. Falou, que isso? Isso é um chamado, gente. Eu conheço pessoas que era um diácono, tinha um dom maravilhoso para servir, ele que puxava a fila, e de repente ele foi eleito para presbítero, ficou apenas um mandato, 3 anos, e voltou, ele falou, não, eu quero ser diácono. De modo geral, todos nós somos diáconos, mas a ação social e diaconia na igreja está aqui para puxar a fila, para que possa organizar. A visitação não cabe só ao pastor, a visitação é para todos. Ah, mas eu queria o pastor, então espere, virar o ano que nem chega lá. Que para atender todo mundo não é fácil. E eu, quando eu vou, eu gosto de tomar um cafezinho junto. Daí tem que comer um sal junto. Mas a visitação é para todos. É um dever de todos. Pegar no arado é para todos. Foi assim que Jesus ensinou. Não é para ficar esperando, terceirizando. Nós gostamos de terceirizar. Vamos terceirizar. Não é responsabilidade não, gente. É a responsabilidade de todos. E talvez esse dom que Deus lhe deu para a diaconia. Nós servimos a Deus como os apóstolos vão servir a Deus na palavra, na oração. Não que os diáconos devorar também, tudo junto. Mas alguns se destacam. Mas é uma tarefa para todos. Para todos. Antes mesmo de nascer, Deus já definiu uma missão para cada um de nós. Nesta vida, olha que está escrito lá em Jeremias 1,5. Antes que eu fizesse no útero de sua mãe, eu escolhi. E antes que você nascesse, Jeremias, eu separei para uma obra especial. E Jeremias foi um grande profeta de Deus. E Jeremias retruca contra Deus, falou, Senhor, eu não passo de uma criança, eu nem sei falar direito. E Deus falou, quando você estava na concepção, quando você estava no ventre da tua mãe, eu já separei você para me servir. Para servir como profeta. Deus tem uma tarefa para cada pessoa realizar. E você não pode pular esse obstáculo. Uma obra especial não é somente para pastores e missionários. Ela é uma obra especial para quem entende que tem uma missão para cumprir. E ninguém vive por acaso.
Você não pode ser um tropeço. Você não pode viver só para você, vem a mim, vem a mim. Não, nós devemos viver para abençoar vidas. Às vezes cansa, mas é bom abençoar. É bom sorrir, é bom abraçar. É bom quando pode ajudar financeiramente. Como é bom aconselhar. Isso é um trabalho da igreja. Deus tem uma tarefa para cada um de nós. No reino de Deus você tem uma posição, um lugar, um propósito, um papel, uma função a cumprir. E Jesus disse, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem, darem fruto, fruto que permaneça, diz lá em João 15:16. Você foi chamado para frutificar no reino de Deus. Para frutificar, então cumpra a sua tarefa, viva para servir. Primeiro nós temos uma tarefa. E essa tarefa é todos que aqui estão. Segundo lugar, porque você foi capacitado. Deus não vai dar algo que você não possa cumprir, irmãos. Olha o que está escrito no verso 40 de Mateus 25. O rei respondendo lhe dirá, em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Não venha dizer para Deus que você não pode, porque se Jesus está dizendo que quando vocês cuidarem de um dos meus pequeninos, vocês estão fazendo a minha, porque Ele está dando recursos. Seja recursos menores ou maiores, não interessa, mas Ele dá recursos e nós devemos cumprir essa tarefa. Eu poderia não estar aqui agora, só Deus sabe quando eu fico para subir num púlpito, mas eu estou porque são recursos que Deus me dá. É uma tarefa que eu tenho que cumprir aqui no Gramadão. E todos nós temos essa tarefa. Temos diferentes dons, irmãos. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança e onde estivermos. Aleluia. Faça com excelência. 1 Pedro 4, 7-11 fala dos bons administradores da graça de Deus. Depois você lê na sua casa. 1 Pedro 4, 7 e 11. 4, do 7 a 11. Aqueles que administram bem a graça de Deus. E nós precisamos administrar bem a multiforme da graça de Deus. Se alguém fale de acordo com a vontade de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Deus nos dá uma tarefa para cumprir, mas não nos abandona nela. Ele está conosco, capacita-nos com os dons espirituais para realizar essa tarefa. Se você voltar o texto um pouquinho, Jesus, no texto anterior, Jesus fala da parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, a um Deus confiou a um talento, a outro 2 talentos, a outro 3 e a outro 5. E quando Jesus voltou, os donos do talento emprestado, ele disse, era para multiplicar, não é para enterrar. Aí fala da mordomia cristã. Nós precisamos multiplicar aquilo que Deus confiou na nossa mão, seja em qualquer área da nossa vida. Seja no dinheiro, seja no material, seja no espiritual. Multiplique, 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 para que você seja abençoado e outras vidas sejam abençoadas. Aleluia. É assim que Deus quer. Bênção sobre bênção para que outras pessoas sejam abençoadas. Há pessoas nesse lugar que dependem do exercício dos seus dons. Quando você começar a exercitá-lo, eu creio que pessoas serão curadas pela sua intercessão. Pessoas nesse bairro serão libertas pela sua pregação. Pessoas vão querer permanecer nesta igreja porque os seus dons foram ministrados sobre elas. Pessoas crescerão nesse lugar porque você vai exercer o seu dom
de mestre de ensino. Pessoas serão encorajadas, animadas pelo exercício da fé. Essa igreja vai crescer porque você vai exercer sua fidelidade, sua generosidade através dos recursos que o Pai faz chegar nas suas mãos. Isso tudo será uma realidade em sua vida e na vida da nossa igreja, porque vocês foram empoderados. Vocês foram cheios do poder do Espírito Santo. Vocês foram capacitados por Deus para exercer. Aleluia. Terceiro lugar. Deus te deu uma tarefa. Assim como Jesus fez, o Mestre fez e falou, façam como eu estou fazendo. Ele te capacitou. E se você não cumprir, vai ter que prestar conta. Não sou eu que estou dizendo, é Ele. Brigue com Ele. Vai ter que prestar conta. Hoje de manhã nós falamos sobre a parábola das bodas, do casamento, do filho do rei. E um desses, tinha uma multidão nesse casamento, mas um desses não estava com a veste nupcial. Não estava usando a veste nupcial. Quando você vai no casamento, você precisa ir bem arrumado. Quando nós vamos para uma festa, nós colocamos a melhor roupa, o melhor perfume. Não é assim? Isso quando não aluga. Mas esse cara não foi assim. E o rei forneceu uma veste para ele. O rei forneceu uma veste para cada um de nós, uma veste de justiça, de graça e de misericórdia, de bondade. E quando nós chegarmos no grande julgamento, como diz aqui o próprio Jesus, não que você será salvo pelas obras, nada disso, pela graça de Deus, mas quando você confessa Jesus Cristo como Salvador da sua vida, que se entregou por você, então nós somos seguidores de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, para amar a Deus com todo o nosso coração e o próximo como a ti mesmo. E diz o rei, quando chama aquele homem, diz, por que você não está com as roupas de núpcia? Por que você não está com uma roupa adequada para a festa? E o homem se emudeceu, o homem ficou quieto, o homem não tinha palavras. Porque ele teve recursos, ele tinha tudo para chegar de banhinho tomado, perfumado, bonitinho, mas estava todo desarrumado porque era um rebelde. E vai chegar aquele dia que você vai dizer, Senhor, deixa eu voltar para minha casa para que eu possa cumprir essa tarefa, essa grande tarefa, para que eu possa me revestir das suas vestes, para que eu possa ficar, Senhor, revestido do teu poder. E aí Jesus vai dizer para a tua igreja, é tarde demais. Você teve 150 anos para fazer isso. E a pergunta é por que não fez? Mateus 25, 33 diz assim, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E o 32 diz assim, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa ovelhas dos cabritos. O verso 33 agora. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Verso 45. Então o rei responderá. Em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses meus mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E verso 46. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Romanos 14, 12. Assim, pois cada um dará conta de si mesmo a Deus. E não adianta jogar essa responsabilidade para o pastor ou para os diáconos da igreja. Todos nós fomos chamados. Ai, Senhor, não deu para fazer, Pai, porque o pastor Gerson queria fazer tudo. Mentiroso. Quantas vezes eu estava cansado, precisando de ajuda? Ai, Senhor, eu não fiz tudo, porque é função do pastor visitar, a função dos diáconos visitar. Preguiçoso. Está preocupado com a tua vidinha? Então vai se emudecer no dia do julgamento. A não ser que você não creia mais na palavra de Deus. Dói, eu sei. Mas é uma ordem.
No fim da sua vida aqui na terra, você ficará perante Deus. E Ele avaliará como você serviu aos outros com a sua vida. E você precisa pensar nessas implicações. No momento do julgamento, todas as nossas desculpas para não servir aos outros serão vazias. E você talvez vai dizer: Senhor, eu estava muito ocupado. Deus, eu tinha meus próprios objetivos. Deus, eu estava ocupado em trabalhar demais, de me divertir demais, desfrutar das bênçãos que o Senhor me deu, preparar minha aposentadoria. Todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu o criei, eu o salvei, eu o chamei, eu ordenei a você para que estivesse ou tivesse uma vida de serviço aos outros. Isso aqui é para mim. Isso aqui é para você. Vamos ajudar o próximo, mas com isso daqui. Vamos ajudar o próximo também. Dizer para ele: irmão, você precisa trabalhar. Eu vou arrumar um trabalho para você, eu consigo, em nome de Jesus. Vai ser melhor do que você saber quem tem brilho no rosto vai agradecer. Agradece, irmão. Certa vez um irmão falou para mim: Gerson, estou precisando de um trabalho. Eu falei: irmãos, eu vou morar e eu ando por aí para a cidade. Deus vai preparar um trabalho em nome de orei. E chegou a notícia. Ligou um amigo meu. Falou: Gerson, estou precisando de um aqui. Você sabe de alguém? Eu falei: sei. Só que era na funerária Moreno. Liguei para o meu amigo. Falei: amigão, arrumei um trabalho para você, cara. Ah, arrumou, pastor? Arrumei. Onde? Eu falei: na funerária, cara. Ele falou: está de brincadeira, pastor. Eu falei: vai, cara, vai que você tem dom lidar com morto, não sabe? Seu mortandela. Aí, pastor, eu falei: vai, rapaz. Mas o homem era trabalhador. Conheço ele, gente boa. E ele tentou, gente. Não é para qualquer um trabalhar na funerária, não. E ele foi trabalhar no barracão onde prepara defunto. Eu arrepiei, eu falei: Senhor, que presente de grego que eu dei. Eu não queria isso para a minha vida, é verdade. E ele foi, rapaz, eu nunca mais quis. Aí depois de um tempo eu liguei para ele, eu falei: ei, meu amigo, como é que está o trabalho aí? Eu falei: Gerson, perdão, mas eu pedi a conta. Daí eu falei: rapaz, eu dou razão para você, Deus vai preparar algo melhor para você, cara. Não é todo mundo tem dom de trabalhar na funerária. Ele falou: Gerson, trabalhei 3 dias. Mas Deus é poderoso. Nesses 3 dias eu orei. Você acredita que não apareceu um morto lá no barracão? Eu falei: rapaz, você ia falir a funerária, rapaz. Que é isso? Não é para você mesmo. 3 dias, ele orando a Deus, trabalhando, limpando as flores. Ele falava, aí limpava aqui, colocava uma coisa no lugar. A mesona de inox lá, só esperando o morto, e limpava aqui, limpava ali, ele: Senhor, não venha. Daí chegava carro, o patrão falou: ih, rapaz, tá feia a coisa, viu? Não morre ninguém nesse lugar aqui. E corradinho amador para ver se pegava acidente na estrada, mas nem acidente aconteceu nesses 3 dias. Daí ele falou: chega, 3 dias tá bom demais, não morreu ninguém e eu tô fora daqui. E depois Deus preparou algo melhor para ele. Algo melhor que eu quero dizer, gente, que não é todo mundo que gosta de trabalhar na funerária. Tem gente que gosta e para ele é bom. Eu vi uma história de um pastor, que falou: Senhor, abençoa, Senhor, minha cidade, prospera, tem misericórdia, Senhor, e dá muito serviço para mim. Mas esse pastor é empresário e dono de uma funerária. Difícil, né? Mas esse rapaz depois arrumou um serviço. Ficou, acho que está até hoje nesse trabalho. Oi? Multinacional. Está numa multinacional. Se ele ouvir essa live, ele vai saber que eu estou falando dele. Só não posso falar que eu estou pensando aqui seu. Mas Deus abençoa, gente. Sabe, você pode abençoar vidas com trabalho, você pode abençoar vidas de outra forma, e a pessoa que tem brilho vai em frente. Agora, quem quer continuar na imundície, continue imundo. Quem quer continuar na mediocridade, continue medíocre. Mas Deus abençoa. Em Tiago, capítulo 2, verso 14 a 18, fala que a fé sem obras é morta.
E talvez você possa estar me questionando nessa noite, mas pastor Gerson, então quer dizer que se eu não fazer as obras, serei julgado e vou para o inferno? Não, você terá uma vida medíocre, uma vida que você nunca vai morrer satisfeito como cristão. Você vai morrer, sabe o quê? Frustrado. Um crente que não sabe ser crente, um seguidor de Jesus que não sabe servir, não é seguidor de Jesus. Morre frustrado. Então, Tiago deixa bem claro, quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, quando nós somos discípulos de Jesus, automaticamente você tem prazer em fazer as boas obras. Está entendendo? E olha que Tiago diz, pode colocar aqui para o pessoal acompanhar, Tiago 2, fazendo um favor, 14 a 18. Meus irmãos, o que adianta alguém dizer, eu estou na linguagem de hoje aqui, meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Não adianta nada. Imagine você chegar numa casa, precisando de alimento, a família lá carecendo, você faz uma oração e diz, olha, Deus abençoe, e a barriguinha do irmão roncando. Se você não lhe dão os que ele precisam para viver, não adianta nada dizer Deus abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Tiago é inciso. Vai no miolo, doa a quem doer. Ele quer trabalhar por meio de você. E o que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Não o quanto você viveu, mas como viveu. Viva de maneira tão intensa o seu chamado, que no dia da prestação de contas, você não tenha que precisar dar desculpas para Deus. Por isso viva, ame, sirva a Deus servindo as pessoas. Sirva a Deus servindo as pessoas. No seu trabalho. Você pode fazer isso automaticamente, não precisa a igreja fazer um mutirão. Pode ser feito? Sim. Mas você faz isso no dia a dia. No dia a dia você conhece pessoas. E você pode ligar, pode colocar no grupo, pastor, estou ajudando uma pessoa honesta, um trabalhador aqui, uma família que precisa. O que nós podemos fazer por essas vidas? E com amor e compaixão, vocês ajudam. Gente, eu estou falando isso, mas eu quero elogiar a IPI do Gramadão. Porque vocês são pau para toda a obra. Toda vez que eu precisei de vocês, toda vez que irmãos aqui precisaram, ninguém deixou na mão. Arrecadávamos 2.000, 2.500, 1.500, está aqui. Pessoas de Tatuí que estavam com câncer, eu pedi ajuda a vocês, vocês contribuíram, foi bênção de Deus, a família agradece até hoje. E é assim que temos que ser no dia a dia. Você prega o evangelho fazendo isso. Não precisa fazer uma teologia sistemática. Você precisa amar, abençoar. Nós seremos julgados. E Deus tem nos capacitado. E para encerrar, seremos recompensados por Ele. Aleluia. Seremos recompensados por eles. Veja o verso 34 de Mateus 25. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai. Aleluia! Venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E veja o verso 37, então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e demos de comer? E olha o verso 40, o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos digo que sempre que fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Venham a mim benditos de meu Pai. Entre para o gozo da glória. Aleluia. Venham. Jesus, o Senhor, recompensa os seus servos com bênçãos espirituais.
com bênçãos materiais. Ele não é injusto para esquecer aquilo que realizamos para Ele. Não é uma troca, não é uma barganha. Mas quando você faz com amor, Deus conhece o teu coração. A Bíblia diz, se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, e eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Mateus 10, 42. Primeiro nós cuidamos dos nossos. Depois nós cuidamos daqueles lá fora. E oferecemos o Evangelho. E se você não tem uma igreja, está perdido lá fora, venha congregar com nós. Porque aqui nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Colossenses 3, 23 a 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor, sabendo que receberão do Senhor, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é Cristo Senhor que vocês estão servindo, aleluia. E Hebreus 6,10 diz, Deus não é injusto. Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudam os santos e continua a ajudá-los. Aleluia. Quem não vive para servir, não serve para viver. Viva para servir, porque você tem um exemplo a seguir, que é Jesus Cristo. Viva para servir porque nós temos uma tarefa a cumprir. Viva para servir porque nós somos capacitados por Ele. Viva para servir porque você prestará contas a Ele. E viva para servir, porque seremos recompensados por Ele. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus coloque amor em nosso coração, para que nós possamos servir o próximo com alegria. Vamos assistir um vídeo que eu preparei para vocês. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero
adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. As pessoas serão melhores quando você diz um bom dia, quando você tem uma percepção das pessoas que estão em sua volta. Você já imaginou quantas pessoas passam por você querendo matar, roubar, porque ele não aguenta mais essa vida e porque ele não confia mais nas pessoas. Mas quando ele recebe uma gratidão, seja um gesto tão pequeno, com certeza, isso é recíproco, isso vai tratar o coração dessa pessoa. E ela vai dizer, ainda eu creio na transformação de vidas, ainda eu creio no ser humano, ainda eu creio em Jesus Cristo, porque Ele foi um ser humano perfeito e nos ensinou. Que assim seja. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Fica em pé, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Que Deus abençoe você que esteve conosco. Deus abençoe a sua família. Que você tenha uma semana abençoadíssima no seu trabalho. Que você reflita. Essa mensagem estará disponibilizada amanhã para vocês no YouTube, né? Você pode clicar lá, IPI de Gramadão. E você pode acompanhar, se inscrever também e acompanhar outras mensagens, tá bom? E quinta-feira estaremos juntos pela live, na página da IPI Gramadão, pelo Facebook, e também você pode acompanhar no YouTube apenas as mensagens de domingo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, gente. Ajude, abençoe, seja uma igreja avante, e tenho certeza que Deus estará retribuindo 100 vezes mais. Sábado que vem estaremos lá na IPI, então, da Central de Pilar do Sul, comemorando o aniversário da nossa igreja. Quem puder, nos encontraremos lá às 18 horas, tá bom? E você que nos visita, Deus abençoe muito a sua vida. Muito mesmo, muito feliz por você. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito tanto por nós. Obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor nos abençoou e podemos ajudar vidas e queremos ajudar mais vidas, Senhor. Coloca pessoas na nossa frente, Pai. Coloca pessoas para que nós possamos ajudar, abençoar, Senhor, com os talentos que o Senhor confiou em nossas mãos. Pai, e colocamos também, Senhor, essas famílias que sofrem, como Alicia, Nésia, Esther Molinari, a nossa irmã Helena, Senhor, que gostariam de estar na Tua casa e não podem, Senhor, por causa da sua dificuldade, com a idade, com o trabalho, com a enfermidade, Pai. Tem misericórdia, Senhor, dessas vidas, Senhor. Tenho certeza que eles gostariam de estar aqui, louvando o Teu nome, Pai. Mas diante, Senhor, das enfermidades eles não possam, mas que a Tua paz, esse amor que nós estamos recebendo também
alcance essas vidas, Senhor. Colocamos também a família enlutada, Senhor, do meu amigo Murilo, que perdeu o netinho, Pai, que está nos teus braços, na verdade, Senhor. Ó Deus, consola a Bia, o Felipe, o Murilo. Colocamos também, Senhor, a família enlutada, que foi pedido oração aqui na igreja, a Roseli, tia da Silvana, Pai, colocamos essa vida nas tuas mãos, Dirce, família, Senhor, colocamos nas tuas mãos também, e a vida do Nozar, Pai, não sabemos como ele está, não vi ele hoje, mas que a tua graça também alcance a vida do Nozar, o seu tratamento, Senhor. Colocamos a vida do seu Mané nas tuas mãos, o Renê, Senhor, ó Deus, são vidas que estão precisando de ti, Senhor. Além da cura, que o Senhor fortaleça a fé deles, que o Senhor, com a tua graça, Senhor, cubra com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de impetrar a bênção, vou pedir para a Jana vir no teclado, nós vamos cantar mais um hino. E quando encerrar esse hino, aí estaremos colocando uma vírgula nesse culto, e cada um para a tua casa, feliz da vida, tá bom? Então nós vamos cantar, e esse hino é muito lindo, que nós vamos cantar, que tem tudo a ver com aquilo que nós pregamos também, que diz assim: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus, e no seu bom conselho, o vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. Muito lindo, né? Vamos cantar esse hino e depois estarei impetrando a bênção. Nosso mestre seguir no caminho dos céus, e no seu bom conselho vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar, no labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para as fontes o sedento depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e aos perdidos dizer que de Deus hoje mesmo perdão pode ter. Quem buscar ao Senhor redimido será, pois Jesus salvação para sempre nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus, a mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação graciosa nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração,
Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui. Gente, o Osiel também pede para agradecer à igreja, o Bernardo, né, o menino dele, aquela criança linda, fez cirurgia nos olhos, mas está bem, graças a Deus, né? E até através do Celso ele pediu para agradecer toda a igreja, né? Então, que Deus continue abençoando a vida do Bernardo, né, do Osiel, da Denise, da Mariane, né, de toda a família. E também vamos orar pelo Edilson, é Edilson mesmo, né? O Edilson, irmão do pastor Emerson, né? Está hospitalizado, o caso dele é sério. Então vamos orar na nossa casa, né? Ou nas suas orações, vamos apresentar essas vidas, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, poder, a companhia do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.